Olá, meus amigos, vamos continuar aqui no nosso encontro para esse curso maravilhoso de dissertação, coordenador do processo legislativo. Eu estou me dirigindo aos futuros coordenadores do processo legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Torres, sou professor de Direito Constitucional e nós vamos continuar aqui no bloco 2 falando sobre controle de constitucionalidade, ok? Gente, falamos no bloco passado o que é controle de constitucionalidade. Agora nós vamos falar o que a norma precisa ter, quais requisitos ela precisa cumprir para que ela seja compatível com a Constituição. Gente, vem cá, do que eu estou falando? Eu estou falando simplesmente que, se uma norma viola a Constituição, ela incorre em uma inconstitucionalidade. Então, o que nós vamos estudar aqui no bloco 2 são as espécies de inconstitucionalidade existentes, ok? Porque pode ser que nós tenhamos que dissertar em uma questão aberta sobre uma possível inconstitucionalidade. Pode ser que o enunciado da questão aberta de vocês tragam a hipótese de uma lei X, uma lei 1, 2, 3, 4, que traga o seguinte conteúdo e vai pedir para vocês dissertarem acerca da inconstitucionalidade daquela norma, ok? Tudo bem, gente? Então vamos trabalhar as inconstitucionalidades. Vem aqui comigo no quadro. Olha só, uma norma, ela tem que obedecer requisitos formais, ok? Quando a gente fala de requisitos formais, nós estamos falando de uma espécie de inconstitucionalidade, que é a chamada inconstitucionalidade formal. Professor, o que é uma inconstitucionalidade formal? A inconstitucionalidade formal, gente, ela ocorre quando, vamos escrever aqui, ó, ocorre quando há um descumprimento de requisitos formais ligados à produção da norma, ok? Traz aqui comigo. Gente, a inconstitucionalidade formal, ela ocorre quando há um problema naquele processo legislativo, no processo de feitura da norma, há um vício inconstitucional ali, ok? Essa inconstitucionalidade formal, ela pode se dar de 3 modos, ok? Então, repetindo, a inconstitucionalidade formal ocorre quando há um problema, há um vício, há uma regra de feitura da norma que foi desrespeitada, que foi violada, que não foi seguida pelo legislador. E quando isso ocorre, há uma inconstitucionalidade que a gente chama de inconstitucionalidade formal e ela pode se dar de 3 modos. Vem comigo no quadro, vamos falar desses modos. Olha só, a inconstitucionalidade, ela pode ser, letra A, vamos colocar bonitinho, letra A. Pode ser uma inconstitucionalidade formal orgânica. Pode ser uma inconstitucionalidade formal orgânica. O que é uma inconstitucionalidade formal orgânica? Traz aqui para mim, vou explicar para vocês. A inconstitucionalidade formal orgânica, ela ocorre quando regras de competência, regras da repartição de competências, são violadas. Como isso, professor? Gente, olha só, nós não temos a União, nós temos os estados, nós temos os municípios, e a Constituição, ela atribui competências para legislar para esses entes federados, ok? Quando um ente federado legisla sobre assunto que era privativamente de competência de outro ente, há uma inconstitucionalidade formal orgânica. Professor, me dá um exemplo? É claro que eu dou. Gente, pensa bem. Pensa bem. O artigo 22, inciso 1 da Constituição, ele estabelece a competência privativa da União para legislar. Diz o seguinte, somente a União pode legislar, e lá no inciso 1 sobre direito agrário, direito do trabalho, direito comercial, direito penal, direito civil. Se vocês analisarem, somente a União, através desse artigo 22, inciso 1, pode legislar sobre determinados temas.
Imaginem vocês que o enunciado da questão de vocês traz uma hipótese de um Estado-membro, pensa, um Estado Rio de Janeiro, um Estado Minas Gerais, edita uma lei estadual que estabeleça que determinada conduta é crime. Ah, professor, tem uma lei estadual que está dizendo que deixar um pincel cair no chão é crime, é tipo penal. Eu não posso deixar pincel cair no chão, porque senão eu vou responder um processo criminal. Pergunto para vocês, essa lei estadual viola a competência da União? Sim ou não? Sim, porque somente a União poderia legislar sobre direito penal. Um Estado-membro não pode legislar sobre direito penal. Há, portanto, uma inconstitucionalidade formal orgânica. É uma inconstitucionalidade formal orgânica. Veja, a lei que determina um tipo penal só pode ser editada, só pode ser produzida pela União. Vai um Estado e edita uma lei que preveja um tipo penal, um crime? Pode isso, Arnaldo? Claro que não. Há uma inconstitucionalidade formal orgânica. Ok, gente? Essa é a inconstitucionalidade formal orgânica. Vamos ver a próxima. Letra B. Inconstitucionalidade formal por descumprimento de pressupostos objetivos. Ok? É a segunda inconstitucionalidade formal que nós vamos estudar. Inconstitucionalidade formal por descumprimento de pressupostos objetivos. Ok? Traz aqui para mim. Gente, quando é que ocorre a inconstitucionalidade formal por descumprimento de pressupostos objetivos? Ocorre quando essa inconstitucionalidade formal por descumprimento de pressupostos objetivos? Ocorre quando regras expressas na Constituição para feitura daquela norma são descumpridas. Quer ver um exemplo? Vamos juntos, abram a Constituição de vocês, artigo 62. Vamos ver o que diz o artigo 62. Diz assim, ó, o artigo 62, aliás, gente, fala sobre uma importante espécie normativa. Vocês têm que saber, diz respeito ao processo legislativo. Olha só o artigo 62. Diz assim, ó. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Vem cá, gente. Medida provisória tem dois requisitos. Tem dois requisitos importantes. Medida provisória tem a relevância e tem a urgência. São dois pressupostos objetivos que, se forem descumpridos, fará com que aquela medida provisória tenha uma inconstitucionalidade formal. Portanto, vejam bem, a inconstitucionalidade formal por descumprimento de pressupostos objetivos ocorre quando regras expressas na Constituição para feitura da norma são descumpridas. Exemplo, artigo 62, medidas provisórias. Se a medida provisória foi editada sem observância da relevância e da urgência, aquela medida provisória é inconstitucional, mesmo que o conteúdo dela seja compatível com a Constituição. Mesmo que o conteúdo dela seja bom, não foi obedecido o requisito da relevância e da urgência, há nela uma inconstitucionalidade formal. Ok, gente? Próxima inconstitucionalidade, letra C, vem comigo aqui na tela, e a mais comum que tem, que é a inconstitucionalidade propriamente dita. Então vamos lá, inconstitucionalidade formal propriamente dita. A inconstitucionalidade formal, pessoal, propriamente dita, ela se dá de duas formas, ok? Ou ela é subjetiva, ou ela será objetiva. Ok? Quando é que ela é subjetiva, professor? Ela é subjetiva quando há um vício na iniciativa do projeto de lei. Quem deveria dar início àquele projeto de lei era uma pessoa, e a Constituição dizia, gente,
Olha só, quem dá início a esse projeto de lei é o presidente da República. Aí o deputado federal dá início ao projeto de lei. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Há uma inconstitucionalidade formal subjetiva. Por exemplo, quer ver? Se vocês abrirem aí o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, vocês vão ver que a Constituição estabelece uma competência privativa. Eu vou junto com vocês. A Constituição estabelece uma competência privativa para o presidente. Olha só. Artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, olha o inciso 2º, disponham sobre A, criação de cargos, funções, empregos, B, organização administrativa, judiciária, C, servidores públicos, etc. e tal. Traz aqui para mim. Tá vendo? Somente o presidente da República é que pode dar iniciativa às leis que estão lá no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, ok? Se outra pessoa, se outro órgão der início àquele projeto de lei, que seria competência privativa do presidente da República nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, haverá uma inconstitucionalidade formal propriamente dita subjetiva, ok? Bom, no quadro aqui, nós temos também a inconstitucionalidade formal propriamente dita objetiva. Essa é fácil. Ocorre quando regras do processo legislativo são descumpridas. É a inconstitucionalidade formal mais comum que tem, quando há o descumprimento dos artigos 59 ao artigo 69 da Constituição Federal. Estaremos diante de uma inconstitucionalidade formal propriamente dita objetiva. Ok, gente? Beleza. Além dessa inconstitucionalidade formal propriamente dita objetiva, nós vamos ter, traz aqui para mim, além da inconstitucionalidade formal, melhor dizendo, nós vamos ter uma outra inconstitucionalidade, que é a inconstitucionalidade material, ok? A inconstitucionalidade material ocorre, gente, quando o conteúdo da norma briga com o conteúdo da Constituição, ok? Há uma violação do conteúdo da Constituição. A norma traz uma violação ao conteúdo da Constituição. Vou dar um exemplo. Imaginem vocês uma emenda constitucional que estabeleça que o importante direito de reunião seja exercido mediante aprovação do Estado. Pergunto para vocês, pode isso, Arnaldo? Claro que não. O direito da reunião independe de autorização, de aprovação do Estado. Exige apenas uma prévia comunicação, mas não uma autorização. O direito de reunião independe de autorização estatal, ok? Então não pode uma proposta de emenda constitucional estabelecer que o direito de reunião será exercido agora mediante autorização do Estado, pois há nela uma inconstitucionalidade material. Ok, gente? Tudo bem? Essa inconstitucionalidade material, ela possui um outro nome que pode aparecer na prova de vocês. Ela pode se chamar inconstitucionalidade nomoestática. A inconstitucionalidade formal também pode aparecer com outro nome para vocês. Pode aparecer como inconstitucionalidade formal ou inconstitucionalidade nomodinâmica, ok? Então, temos dois tipos de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade material e a inconstitucionalidade formal. A material tem o nome de nomoestática e a formal carrega o nome de nomodinâmica, ok? Tudo bem, gente? Dois tipos de inconstitucionalidade. Vamos aqui na tela? Agora nós vamos trabalhar outras inconstitucionalidades. Professor, você falou da inconstitucionalidade formal, você falou da inconstitucionalidade material, mas há outras inconstitucionalidades? Sim, há outras inconstitucionalidades. Nós temos a inconstitucionalidade quanto ao momento. E quanto ao momento, a inconstitucionalidade ela pode ser originária ou ela pode ser superveniente.
superveniente, mas nós vamos falar melhor sobre isso aqui. Traz aqui para mim. A inconstitucionalidade quanto ao momento pode ser originária ou pode ser superveniente. Quando é que a inconstitucionalidade vai ser originária, pessoal? A inconstitucionalidade vai ser originária quando a norma, quando ela nasce, quando ela é publicada, no dia que ela é publicada, ela já nasce contrariando uma norma constitucional. Ok? Ela nasce já inconstitucional. Quando ela nasce já inconstitucional, quando ela nasce já brigando com a Constituição, estamos ali diante de uma inconstitucionalidade originária. Mas a inconstitucionalidade, ela também pode ser superveniente, ok? A gente vai falar muito sobre isso. Por quê? Quando é que acontece a inconstitucionalidade superveniente? Deixa eu dar o exemplo para vocês, vem comigo aqui na tela. A inconstitucionalidade superveniente acontece quando o parâmetro surge após a existência da lei. Ok? Como isso, professor? Olha só. Imagine vocês uma lei que foi publicada no ano de 2007. Quando ela foi publicada no ano de 2007, ela estava em paz, ela estava em harmonia com a Constituição Federal. Ela obedecia à Constituição Federal bonitinho. Só que em 2010, a lei estava vigendo. Em 2010, veio uma emenda constitucional que alterou a Constituição, e nessa alteração da Constituição, essa lei de 2007, se tornou inconstitucional. O conteúdo dela era incompatível com essa emenda constitucional, ok? O que aconteceu então em 2010 com aquela lei que foi publicada em 2007? Ela se tornou inconstitucional. Essa inconstitucionalidade é chamada de inconstitucionalidade superveniente, ok? É uma inconstitucionalidade superveniente. É uma inconstitucionalidade que surgiu depois. Traz aqui para mim. A inconstitucionalidade superveniente, gente, ela surgiu depois por quê? Porque o parâmetro também surgiu depois da criação dela. A lei foi publicada em 2007, mas ela só foi ser inconstitucional em razão de uma emenda constitucional do ano de 2010. Ok? O que acontece com essa norma? Muito cuidado, porque o STF diz o seguinte, o posicionamento do STF é que não há inconstitucionalidade superveniente do Brasil. Então, se aparecer na prova de vocês, mesmo que seja prova objetiva, ainda que seja sobre a dissertação de vocês, traga lá uma questão falando de uma lei que era tranquila, que era compatível com a Constituição, e anos depois, ela, em razão de uma emenda constitucional, se tornou inconstitucional. Há uma inconstitucionalidade superveniente? Há uma inconstitucionalidade superveniente, mas o STF diz que no Brasil não se trataria da inconstitucionalidade superveniente, mas sim de uma revogação, ok? De não recepção. Gente, o que é isso? Deixa eu explicar para vocês. Vamos voltar lá em 1988. Tentem transportar aí vocês. Fechem os olhos na cabeça de vocês. Vamos lá em 1987, naquele movimento maravilhoso, Diretas Já, né? Vocês até lembram daquele seriado que passou na Globo, Os Dias Eram Assim, que retratou um pouco dessa história toda, não é? Quando a Constituição, naquela época, em 1988, foi promulgada e publicada, ok? Surgiu uma nova ordem constitucional, rompendo com a Constituição anterior. O que aconteceu com todas aquelas leis que eram anteriores a ela? O que aconteceu, por exemplo, com o Código Penal de 1940? O que aconteceu até então com o Código de Processo Civil, que era de 1973? Ele foi revogado? Não. Ele foi recepcionado pela nova Constituição. As normas que eram compatíveis com a Constituição, com a nova Constituição de 88, foi recepcionada. E as normas que não eram compatíveis com a Constituição em 1988 foram revogadas, ou seja, foram não recepcionadas. Portanto, quando há uma emenda constitucional em 2010, o que acontece com a lei de 2007? Ela simplesmente é revogada, pois ela não é recepcionada pela nova norma constitucional. Portanto, não se trataria de inconstitucionalidade superveniente. Ok, gente? Tudo bem? Vem aqui comigo na tela, vamos falar agora de uma outra inconstitucionalidade.
ok? Nós temos a inconstitucionalidade indireta. A inconstitucionalidade indireta, ela se dá de dois modos. Ela pode ser reflexa ou oblíqua. A inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua ocorre quando uma regulamentação viola uma lei federal e a Constituição ao mesmo tempo. Ok? Traz aqui para mim. Aí, gente, nós não estamos falando de uma norma primária, nós estamos falando de uma norma secundária que regulamenta uma determinada lei, mas ao regulamentar a lei, ela fez com que a lei se tornasse inconstitucional. Ok? A regulamentação torna a lei inconstitucional. É o que acontece, por exemplo, no artigo 84, inciso 4. Vamos lá juntos? Artigo 84, inciso 4, ele fala sobre o quê? Ele fala também sobre uma outra espécie normativa. Ó. 84, inciso 4. Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, imagina o decreto regulamentar. Imaginem vocês um decreto regulamentar que regulamente uma lei federal. Se ele não dá a lei federal a fiel execução que ela merece, ele também estará violando a Constituição, especialmente no artigo 84, inciso 4. Tá vendo? Há, portanto, uma inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua, ok? Mas a inconstitucionalidade direta, vem aqui comigo no quadro, ela pode ser também por arrastamento. Ela pode ser por arrastamento, também chamada de inconstitucionalidade por atração ou ainda inconstitucionalidade consequencial. O que seria inconstitucionalidade por arrastamento, por atração ou consequencial? Ocorre quando a declaração da inconstitucionalidade de uma norma impõe a inconstitucionalidade de outra norma dependente. Vem aqui, traz aqui para mim. Gente, quando uma lei é declarada inconstitucional, ela traz com ela, ou ela leva aquela inconstitucionalidade dela para outras normas que dela dependia. Quer ver? Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Vem comigo aqui no quadro. Olha só, imagine vocês uma lei federal. Vamos colocar aqui no exemplo a Lei 11.419. A Lei 11.419, ela instituiu o processo eletrônico no país inteiro. Ok? É a lei do processo eletrônico. Uma lei real, verdadeira. Aí o CNJ editou uma resolução, que é a resolução 185 do ano de 2010, que regulamenta essa lei. Fala sobre o PJE, Processo Judicial Eletrônico, e ele diz respeito a essa lei, que é a lei do processo eletrônico. Se a lei federal for declarada inconstitucional, não foi não, tá, gente? Mas se ela for declarada inconstitucional, aquela inconstitucionalidade da lei federal carrega também, junto, a resolução 185 de 2010, que se tornará, em razão da inconstitucionalidade da lei federal, se tornará inconstitucional também. Trata-se da inconstitucionalidade por arrastamento ou por atração ou consequencial, ok? Tudo bem? Beleza, traz aqui para mim. Fechamos, assim, outras inconstitucionalidades, ok? Agora, nós vamos falar sobre os sistemas matrizes de controle de constitucionalidade, mas vai ficar para o próximo bloco. Até já. Tchau, tchau.